Para mim, estar na casa do Senhor é sempre um privilégio. Estar com os irmãos em comunhão é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Nós temos este privilégio de ser o povo de Deus, ser um povo que ora e o Senhor ouve, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e este sangue nos abriu caminho para que nós pudéssemos adentrar a presença de Deus com confiança, com uma consciência purificada. Deus, Ele nos dá este privilégio. Agradeço ao pastor Sebastião por esta oportunidade, por mais obreiros. Eu os cumprimento na pessoa do pastor, e eu desejo nesta noite, sem muita demora, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 128. É um salmo bem conhecido de todos nós. Eu desejo meditar com os irmãos neste salmo nesta noite. Glória a Deus. Glória. Salmo de número 128. Glória a Deus. Glória. Os irmãos encontraram? Diz assim o salmo: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Irmãos, este salmo, ele tem grande valor para cada um de nós. Ele faz parte de uma trilogia de salmos que são chamados de salmos de romagem. Estes salmos eram entoados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, quando eles se dirigiam à casa do Senhor. Então, quando eles iam para a casa do Senhor, eles cantavam os salmos que são chamados aqui no livro dos salmos de salmos de degraus, cânticos dos degraus. Quando eles iam para a casa do Senhor, eles já iam para a casa de Deus louvando, eles já iam adorando. Já tem uma lição aqui para nós. O culto não começa quando nós chegamos aqui. O culto começa na nossa casa. No caminho, nós já devemos vir louvando o nome do Senhor. É muito interessante olharmos para o livro dos Salmos, porque eles nos ensinam a adorar. Eu gosto do livro dos Salmos porque ele é o livro mais humano da Bíblia. Nos outros livros da Bíblia, nós podemos ver que Deus constantemente fala com o homem. Deus levanta um profeta e leva uma mensagem. Deus levanta alguém para poder falar com o seu povo. Mas no livro dos Salmos, nós encontramos o homem falando com Deus. O salmista, por muitas vezes, levanta orações, faz cânticos, fala das suas angústias, fala daquilo que está dentro do seu coração, fala do desejo que tem de louvar ao Senhor. Mas quando nós olhamos para este salmo, que faz parte deste grupo de 3 salmos que são considerados salmos de romagem, estes salmos, eles falam acerca de um período em que o povo viveu. Se os irmãos se atentarem bem, o salmo número 126 fala do período em que o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico. Ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Eles estão falando sobre a situação que eles se sentiam quando voltaram do cativeiro babilônico. Estavam em uma situação de decadência espiritual, e Deus fez com que aquele povo fosse levado para aquela terra longínqua. Mas quando eles saíram de lá, eles voltaram com uma mente totalmente diferente. Eles perceberam o que era viver distante da presença de Deus. Eles perceberam qual eram as consequências de viver uma vida dissoluta sem temer ao Senhor. Eles foram para o cativeiro e lá aprenderam o que é não ter a presença de Deus em suas vidas. Quando eles voltam, eles começam a olhar para a sua situação, e os outros que estão olhando para eles, olham para eles e dizem assim: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E estes salmos, eles continuam evidenciando essa situação quando eles voltam para Jerusalém. Agora, eles estão em um período de reconstrução.
um período de restauração. E o Salmo número 127 vai falar a respeito disso. O salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eles perceberam que o que fazia com que eles prosperassem não eram os guardas da cidade, não era a sua destreza na guerra, não era nada daquilo que eles tinham dentro das suas muralhas, mas era o próprio Deus que lhes dava a vitória. Não é diferente conosco. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Quem faz com que nós alcancemos bênçãos é o Senhor. Aquele povo compreendeu isso. E o salmista, quando escreveu este salmo, o Salmo 127 é o Salmo de Salomão, ele está evidenciando este sentimento. Ele vai começar a falar sobre a construção de uma família. E ele diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, do seu galardão. Ele está falando sobre uma reconstrução. Não só uma reconstrução no sentido material, mas também familiar e espiritual. Quando nós chegamos no Salmo número 128, o salmista traz a visão para o campo mais pessoal e ele começa a dizer: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olhando para este salmo, meus irmãos, nós vamos perceber aqui os benefícios, as bênçãos que são dispensadas àqueles que temem ao Senhor. Nós precisamos primeiramente compreender o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus não é servi-lo de forma forçada, com medo de que algo lhe aconteça de ruim, pelo fato de você não dar alguma coisa a ele. Deus não precisa de nada nosso, muito pelo contrário, nós é que precisamos dele. Então o temor não está baseado em uma troca de coisas. O temor está baseado em honra, que parte de um coração sincero, que entende que precisa de Deus, que entende quem é Deus. O salmista abre este salmo com esta visão mais ampla. E quando ele entra neste salmo, falando sobre temor, ele nos mostra que o temor, ele não está apenas no campo das ideias. Ele vai nos mostrar que o temor está ligado a uma atitude. Qual atitude é essa? Andar nos caminhos do Senhor. Por quê, irmãos? Porque aquilo que nós falamos não pode estar divorciado daquilo que nós fazemos. Não podemos ser considerados bem-aventurados se nós falamos uma coisa e praticamos outra. O bem-aventurado não é aquele que simplesmente louva e glorifica o nome do Senhor. É aquele que louva, glorifica e anda nos caminhos do Senhor. O salmista está trazendo uma compreensão profunda sobre o que é literalmente ser bem-aventurado. A bem-aventurança diz respeito a um estado de felicidade, não apenas material, mas espiritual. É algo que não pode ser definido pela condição financeira. É algo que não pode ser definido por aquilo que os olhos veem simplesmente, mas por aquilo que esta pessoa carrega dentro de si. Princípios da palavra de Deus enraizados no seu coração. Quer ver que é verdade? O salmista no Salmo número 1 começa dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho dos ímpios é andar segundo o pensamento do ímpio, é andar segundo a mente pecaminosa do ímpio. Aquele que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho do ímpio, ele não anda segundo aquilo que o mundo diz, ele anda segundo aquilo que o Senhor diz. Aquele que é bem-aventurado, ele não anda segundo aquilo que as pessoas dizem a respeito dele, ele anda segundo aquilo que Deus pensa a respeito dele. O bem-aventurado tem a sua segurança no Senhor, ele está firmado em Deus. No Salmo número 128, o salmista está trazendo esta compreensão. Ele vai nos mostrar que o bem-aventurado, ele teme ao Senhor, e a atitude dele é que revela esta bem-aventurança. Ele é bem-aventurado porque faz a vontade de Deus. E nós vamos perceber que esta bem-aventurança, ela é evidenciada pelas coisas que Deus vai começar a trazer na vida deste homem.
Em primeiro lugar, os bens materiais são bênçãos da parte de Deus, decorrentes daquilo que Ele nos capacita a fazer através desta bem-aventurança. Percebam que no versículo 2 do Salmo, o salmista vai dizer: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. Aleluia. Nós estamos em um culto da família, e eu achei muito propício falar a respeito deste salmo, muito agradável, porque no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos carregar uma convicção em nosso coração, para que nós possamos ser bem-aventurados e o trabalho das nossas mãos prosperar. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Irmão, mas o ímpio também prospera, mas o salmista Asaf, no Salmo número 73, diz que eles estão em um lugar escorregadio e a qualquer momento eles vão perder esta prosperidade. A verdadeira prosperidade está em fazer a vontade de Deus, está em alcançar as coisas segundo a vontade do Senhor. Olhe para o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre a nova vida que nós alcançamos em Cristo. Quando Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo número 4, ele vai dizer: pelo que o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenham que repartir com aquele que tem necessidade. Isto é ser bem-aventurado. Nós vamos perceber que a bem-aventurança, esta nova vida que nós recebemos da parte de Deus, ela não se limita apenas em deixar uma vida de pecado, mas agora seguir um novo caminho. Nós precisamos compreender que viver uma vida no Evangelho de Cristo não é apenas deixar a vida de pecado, mas é passar a viver uma vida para Deus. Gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 22: mas agora, libertados do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A bem-aventurança está em temer a Deus, está em andar em seus caminhos, está em obedecer a sua palavra, porque é na presença do Senhor que nós alcançamos a verdadeira prosperidade. O salmista compreendeu isso. Ele encontrou a fonte da verdadeira prosperidade. Mais do que isso, ele entendeu que mais do que alcançar bens, é necessário ter contentamento. Aquele que é bem-aventurado, ele tem contentamento. Quando ele diz que isso te será bem, ele está falando acerca de um contentamento que ele tem na sua alma, é interior. Ele não anda preocupado com o amanhã, como o irmão leu aqui. Não se preocupe com as coisas do amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus Pai Celestial sabe que você precisa. Isso te será bem. Ele está falando acerca de um contentamento. Que contentamento é esse? É o contentamento que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo número 4. Ele disse: eu sei estar abatido, sem ter muito e sem ter pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu estou firmado em Deus, sou bem-aventurado. A minha vida não depende daquilo que eu tenho, eu não dependo de alcançar um bem material para ser bem-aventurado. O Senhor é a fonte da bênção. A bênção do Senhor é que enriquece, Ele não nos acrescenta dores. Foi isso que Abraão entendeu quando Deus lhe apareceu. O Senhor apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 15 e disse: Abraão, eu sou o teu grande e avultado galardão. Porque a bênção do Senhor para as nossas vidas é esta: nos tornar bem-aventurados. Deus, Ele nos proporciona contentamento verdadeiro. Contentamento, irmãos, diz respeito a ter prazer em Deus. Volte para o Salmo 1, versículo número 1 e 2. Ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, o que é ter prazer na lei do Senhor? Prazer é diferente de satisfação. Imagine comigo. Você se assenta na sua mesa de jantar, para jantar,
E aí, os irmãos que são casados, a esposa coloca aquela comida que você gosta, pastor. Enquanto você está comendo, você sente um prazer de se deliciar com ela. Prazer diz respeito a sentir alegria durante o processo e não no final do processo. Satisfação é aquilo que nós alcançamos depois que tudo acaba, mas prazer é aquilo que você sente durante o processo. O que é ser bem-aventurado? É que mesmo em meio às lutas, no meio do processo você se alegra em Deus. No meio do processo você entende o que é ter uma vida na presença de Deus. Você compreende que ser bem-aventurado não é não passar por lutas, mas é mesmo passando pela luta, ter Deus na sua vida, ter a alegria do Senhor no seu coração. Isso é ter contentamento, isso é ter prazer na lei do Senhor. Olhe para Jó. A Bíblia diz que existia um homem na terra de Uz. O seu nome era Jó. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era bem-aventurado. Mas aí a Bíblia diz que um dia, no meio de tudo aquilo que Jó vivia, tantas bênçãos, tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz que um dia eles se reuniram para fazer uma janta, né? Foram comer. E já tinha na presença de Deus, então já tinha permitido que ele tocasse. Daqui a pouco a conta de Jó começa a virar de cabeça para baixo. E aí o homem bem-aventurado agora começa a passar por luta. E no meio da luta, uma coisa vem vindo atrás da outra. A Bíblia diz que Jó estava em determinado lugar e veio um homem trazendo-lhe notícias. E ele diz: ó Jó, os teus rebanhos estavam pastando, daqui a pouco veio exércitos e acabaram com os teus rebanhos. Daqui a pouco chega outro e diz: Jó, outro dos teus rebanhos estava em determinado lugar e veio o fogo do céu e nos consumiu. Daqui a pouco chega outro e diz assim: Jó, os teus filhos foram se reunir e estavam na casa de um deles. Daqui a pouco veio um vento que entrou dentro da casa, bateu contra aquela casa e o teto caiu sobre eles e todos eles morreram. Aí o que foi que o homem bem-aventurado fez? Se prostrou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque esta é a atitude de um bem-aventurado. A bem-aventurança não diz respeito àquilo que você tem, mas diz respeito àquilo que você é em Deus. Ser bem-aventurado é compreender que a tua vida não está limitada a esta terra, mas é o Senhor quem te abençoa e cuida da tua vida todos os dias. Prosseguindo, a bem-aventurança, ela não fica apenas no campo pessoal, mas Deus quer nos alcançar com a bem-aventurança no casamento dos irmãos. Eu não vou dizer nós porque eu não sou casado. Versículo 3 ele diz: a tua esposa será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Quando o salmista fala em a esposa ser como uma videira frutífera, ele está trazendo uma imagem de fertilidade e de prosperidade. Agora, irmãos, o que eu acho interessante é que isso é decorrente da bem-aventurança deste homem. Porque muitas vezes nós cobramos um ao outro, mas nós não fazemos a nossa parte. Irmãos, se nós olhamos para a vida conjugal, e nós percebemos que hoje nós vivemos um tempo em que existem muitas cobranças, mas fazer, ninguém quer fazer. Isso é um culto da família, é por isso que eu estou falando isso. Glória a Deus. Porque a igreja, irmãos, não é um lugar que nós viemos para poder colocar uma máscara depois que passa na porta e fazer de conta que está tudo bem. Meu Deus. Bem-aventurança não diz respeito a colocar uma máscara. Bem-aventurança diz respeito a reconhecer que você precisa melhorar a cada dia. Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é ser pobre de espírito? É compreender que você mesmo não pode resolver sua situação espiritual, que você não é capaz de se auto-justificar
Irmãos, isso aqui é muito sério. Ele vai dizer que a esposa será como uma videira frutífera. A videira, ela produz uvas, e das uvas é feito o vinho. Então ele está falando sobre alegria, pois vinho na Bíblia fala de alegria. Esta esposa dentro de casa é fonte de alegria. E aí, irmãs, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque a Bíblia coloca sobre as irmãs esta responsabilidade maravilhosa. Eu digo responsabilidade maravilhosa porque, imagine, pastor, se a mulher do senhor acordar mal, pode ter certeza que o dia dessa casa não vai prestar. Eu não é? Salomão disse assim: prepara fora a tua obra e depois edifica a tua casa. Ele coloca nas mãos do homem a responsabilidade de prover os recursos. Mas quando vamos para Provérbios capítulo número 14, ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É do homem a responsabilidade de trazer os recursos, mas está na mão da mulher a responsabilidade de edificar esta casa. Cada um tem uma responsabilidade. O que é que o feminismo tem feito? Tem trazido uma ideologia maligna para dentro da igreja e para dentro dos lares, deturpando a visão de família. Minha irmã, você tem uma função maravilhosa dentro da tua casa. Você não precisa querer ser como seu marido. Deus já te deu capacidade suficiente para ser bem-aventurada e edificar o teu lar. Irmãos, olhemos para o Gênesis. Adão sozinho lá no jardim. Foi Deus que olhou e disse: ele precisa de alguém. Porque no meio de toda a criação não se achou nada e nem ninguém que pudesse estar como diante dele. Aí Deus botou para Adão dormir, e quando ele acordou, está lá a bênção dele. Vocês são bênçãos, irmãos. Eu não faço questão de ser eloquente, porque eu quero que os irmãos compreendam esta palavra. Porque as irmãs têm um papel maravilhoso aqui. Está nas suas mãos, irmãos, a responsabilidade de edificar o seu lar. Aí eu vou para Provérbios capítulo 31, versículo 23. E Salomão, aliás, o rei Lemuel, vai dizer que a mulher que é bem-aventurada, que é virtuosa, o seu marido é conhecido às portas da cidade. Percebam, irmãs, que um está completando o outro. Enquanto o homem é bem-aventurado e produz segurança para esta casa, esta mulher cuida do seu lar. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos bem-aventurados dentro do nosso lar. Aí ele vai dizer que os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. Os filhos, como plantas de oliveira, falam a respeito de uma descendência próspera e numerosa. Pois a oliveira, ela é uma árvore que, quando os seus ramos eles são machucados, dali surgem brotos. E desses brotos saem novas árvores. Ele está dizendo que este homem, quando chegar o tempo da sua velhice, mesmo na velhice, os seus filhos vão dar continuidade a esta descendência. Aleluia. Mais uma vez, qual é outro problema da atualidade? As famílias estão se negando a querer ter filhos. Irmãos, eu não sou pastor não, mas Deus está colocando no meu coração, eu vou falar. Estão colocando uma visão deturpada de família. Nós queremos de todas as formas encher a casa do Senhor, mas não percebemos que Deus ele quer encher a nossa casa em primeiro lugar. Porque a bênção ela vai partir de dentro da nossa casa para abençoar as outras vidas. O salmista diz que estes filhos serão como plantas de oliveira. Não sei se é essa palavra que você esperava muito hoje, mas foi essa que Deus colocou no meu coração. Deus quer abençoar a tua casa, mas depende de uma atitude da tua parte. Te posiciona. Os filhos, como plantas de oliveira, dizem respeito a uma descendência que é prospera.
descendência. Deus quer que a nossa descendência seja numerosa. Mais do que isso, seja abençoada. Como ela será abençoada? Quando nós nos tornarmos bem-aventurados, aprendemos a temer a Deus, a praticar a palavra do Senhor, a colocar os princípios da palavra do Senhor em prática. O salmista vai dizer: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele reafirma. Por quê, irmãos? Porque a bênção que Deus tem para as nações não vai vir do espaço, já está aqui. Deus quer fazer a partir de nós. Deus quer fazer a partir de nós. Então, sendo assim, irmãos, nós não precisamos que alguém de fora venha para poder orar dentro da nossa casa. Irmão, você tem que ser o sacerdote da tua casa. Nós não precisamos, irmãos, que todos os dias alguém venha e diga assim: olha, você tem que fazer culto doméstico. Você tem que ter a responsabilidade de colocar a tua casa na presença de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a realidade em que estamos vivendo. Se não nos deleitarmos na palavra do Senhor e passarmos a ter prazer nela, a nossa família vai definhar. Porque muitas vezes dependemos de congressos para que a nossa alma possa sentir grandes emoções. É porque na nossa casa nós não cultivamos uma vida com Deus. É porque nós abandonamos os devocionais. É porque nós abandonamos esta visão de uma família bem-aventurada. Quer ser bem-aventurado? Coloque a sua casa na presença de Deus. Quer ser bem-aventurado? Coloque no seu coração em honrar a Deus com toda a sua casa e toda a sua família. Bem-aventurança diz a respeito disso. Aí eu olho, irmãos, para o Salmo, e eu percebo que o salmista, ele se empolga. E ele diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião. Sião aqui representa o centro do lugar onde a presença de Deus estava. Ou seja, é um lugar, a fonte da bênção. Então, desde onde estava a bênção do Senhor, ele podia estar a qualquer distância. A bênção do Senhor o alcançaria por causa do temor a Deus. E aí, irmãos, nós vamos entender que você pode morar no lugar mais remoto da terra. Se você teme a Deus, Deus te abençoa lá. Nós precisamos parar de colocar na nossa cabeça que a bem-aventurança diz respeito àquilo que nós temos, ao lugar onde nós estamos, à família de onde nós saímos. Não diz respeito a isso, diz respeito à decisão que você toma de andar na presença de Deus. Se até hoje o teu histórico familiar é de uma família desregrada, de uma família desordenada, mas se você temer ao Senhor, se você colocar no seu coração, de colocar a tua casa na presença de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, o Senhor vai abençoar a tua casa, vai fazer você ser próximo nessa terra. Nós só alcançamos bem-aventurança quando decidimos honrar a Deus com a nossa família. Coloque sua casa na presença de Deus. Irmão, você é o sacerdote da sua casa. Irmão, você é responsável por edificar essa casa. Irmãos, eu acho muito interessante a expressão que é utilizada para Eva. Quando Deus ele faz Eva para Adão, ele diz que ela é idônea. Ou seja, ela é apta, ela é preparada para ajudar o homem em tudo aquilo que ele vai precisar. E muitas vezes as irmãs não se sentem aptas para exercer certas atividades dentro dos seus próprios lares. Mas eu quero lhes dizer que Deus quer levantar vocês como Débora, que são usadas com palavras sábias para que a guerra seja vencida. Eu quero dizer às irmãs que Deus quer levantar vocês como aquela mulher Jael, que quando o inimigo entrou dentro da sua casa, ela foi sábia para lutar contra o inimigo. Eu quero dizer às irmãs que Deus quer levantar vocês como Dorcas, com boas obras, para ajudar aqueles que precisam. Eu quero dizer às irmãs que Deus quer levantar vocês como Priscilas, que trabalhavam na obra
para que o Evangelho pudesse ser proclamado. Eu quero dizer às irmãs que Deus quer levantar vocês como Esther, que no tempo da crise em que a morte rondava o seu povo, foi levantada para buscar ao Senhor e se posicionar no meio de uma geração ímpia. Deus quer fazer isso com você dentro da sua casa. Deus faz isso porque Ele te levantou como uma ajudadora idônea. E essa bênção, irmãos, abrange a vida daquele que teme ao Senhor. Até aqui, irmãos, nós vimos que são apenas bênçãos materiais que dizem respeito à vida social, conjugal. Mas, irmãos, vão perceber que o salmista vai dizer que este homem ele vai ver o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. Ele vai dizer assim: sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Agora ele está falando sobre uma bênção espiritual que o acompanha por todos os dias da sua vida. Porque quando nós tomamos a decisão de servir a Deus com fidelidade, as bênçãos do Senhor elas nos acompanham. Quando nós compreendemos o que é o Evangelho de Cristo, nós percebemos que o Senhor, Ele derrama bênção sem medida sobre a nossa vida. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O desejo de Deus é fazer isso conosco. É isto que é ser bem-aventurado. A bem-aventurança não se resume a conseguir bens materiais, não se resume ao casamento feliz. A bem-aventurança, ela se resume em que esta pessoa, este homem, esta mulher, tem Deus como centro da sua vida. Aleluia! Porque sem Deus você pode ter tudo, mas você não terá nada. Aleluia! Salomão disse que a quem se faça pobre, tendo muito. Muitas vezes nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos o privilégio de adorar ao Senhor. Já entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós viemos para um culto como este e ficamos dispersos. Meu Deus, tem misericórdia. Ficamos dispersos, fazendo de conta que não estamos em um lugar onde Deus está. Nós viemos para a casa do Senhor e muitas vezes nós desprezamos as crianças. Ela não entende. Mas a Bíblia diz que a bênção alcança os filhos. Por que, irmãos, nós nos reunimos na casa do Senhor e não consideramos que a bem-aventurança ela quer abranger a todos que estão aqui? Porque as bênçãos que Deus tem são para todos nós. Mas nós precisamos priorizar Deus em nossas vidas. Precisamos priorizar Deus em nossas casas. Precisamos orar em nossas casas. Precisamos fazer como Josafá, no tempo da guerra, proclamar um jejum, fazer uma convocação. Eu já estou terminando, mas eu te pergunto: qual foi a última vez que você levantou a tua casa para fazer um devocional? Qual foi a última vez que você se preocupou em chamar a tua família para orar, para meditar na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se preocupou em se assentar com o seu filho e abrir a Bíblia com ele e ensinar a ele a palavra de Deus? Eu estou falando isso porque foi Deus quem falou através de Moisés. Deuteronômio capítulo 6. Quando você estiver com teu filho, anda com ele, ensina ele quando andar, quando deitar, quando se levantar. Ensina a palavra para ele. Provérbios 22, versículo 6. O salmista, ele fala a respeito da bênção de ensinar os filhos. Ele diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Pelo menos 3 verdades nós temos aqui. Em primeiro lugar, ele não está falando sobre ensinar a ele o caminho que ele quer andar. Em segundo lugar, ele não está falando sobre ensinar a ele o caminho que deve andar. Você precisa se comprometer em fazer também. Quantas vezes o seu filho já te viu orando? Quantas vezes o seu filho já te viu lendo a palavra?
Porque para a bênção alcançar os filhos, tem que partir dos pais. Ensina o menino no caminho em que se deve andar. Ensinar no caminho diz respeito a fazer também. Eu gosto muito dessa ilustração, pastor. É como se ele estivesse dizendo: vem aqui, meu filho, eu vou te mostrar como é que serve a Deus. Essa é a imagem de alguém bem-aventurado. É como a avó de Timóteo e a mãe dele. Elas eram tementes ao Senhor e o ensinavam os caminhos do Senhor. Ensinavam a orar. Ensinavam a buscar a Deus. Eu aprendi a buscar a Deus, irmãos, quando eu comecei a ir para o círculo de oração. De ver as irmãs se dobrando na presença de Deus e orando e clamando a Deus. Elas não tinham vergonha de buscar o Senhor, porque elas sabiam que era da mão de Deus que a bênção vinha. E por que hoje nós nos envergonhamos de buscar a Deus? Nós nos envergonhamos de levantar a nossa voz em oração. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo e quer nos fazer bem-aventurados. A nossa família será abençoada quando nós nos posicionarmos. Esse assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu te convido a ficar no pé comigo nessa noite. Deus quer te fazer bem-aventurado no seu casamento. Deus quer fazer os teus filhos bem-aventurados. Deus quer fazer a tua casa bem-aventurada. Mas você precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. A perseverança em honrar a Deus com a sua família, com a sua casa, vai fazer com que você alcance bênçãos da parte do Senhor. Se os outros não quiserem, faça como Josué. Se vocês querem servir aos deuses dos heteus, dos fariseus, dos amorreus, podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a decisão que nós precisamos tomar, porque Deus tem uma bênção para derramar sobre nós. Nessa noite, ore comigo. Coloque a mão no seu coração e peça que Deus abra os seus olhos nessa noite, para que você tenha verdadeiro discernimento espiritual, para que a sua visão espiritual seja aberta e você perceba o que está faltando na sua casa. Senhor, meu Deus, eu te peço pela vida dos teus filhos, que nessa noite, Pai querido, eles possam ser fortificados na tua graça. Que as irmãs, Pai querido, tenham uma convicção fortalecida no seu coração, que o Senhor já nos deu capacidade para serem bem-aventuradas no seu lar. Que os irmãos, Pai querido, segurem o cajado em suas mãos e chamem a sua casa para buscar o Senhor. Que as crianças te conheçam como tu és. Tu és o Deus de Samuel, Tu és o Deus de Josias. Ah, Deus, Tu és o Deus que separou João Batista como profeta. Tu és o Deus que chamou Timóteo para a tua obra. Tu és o Deus que ama a família. Eu te peço nessa noite, abençoa a vida dos teus filhos e traz a bênção da bem-aventurança. Que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado nesta casa, em nome de Jesus.